A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Marcial Rocha e tenho este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. E hoje, em continuidade, faremos a leitura do dia 3 de outubro, nos capítulos 14 e 15 do livro de Mateus. Amém? Deus abençoe aqueles que estão nos acompanhando desde o princípio. Lembrando também que não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas sejam alcançadas e incentivadas a lerem a palavra do Senhor. Pois isto é muito bom, termos um contato com a palavra de Deus todos os dias para o nosso crescimento espiritual e edificação. Vamos à leitura, capítulo 14 do livro de Mateus. E assim diz a palavra do Senhor. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus cortesãos: Este é João o Batista. Ele ressuscitou dentre os mortos, e por isso estes poderes milagrosos operam nele. Pois Herodes havia prendido a João e, maniatando-o, o guardara no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, porque João lhe dizia: não te é lícito possuí-la, e queria matá-lo, mas temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, a filha de Herodias dançou no meio dos convivas, e agradou a Herodes, pelo que este prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E, instigada por sua mãe, disse ela: dá-me aqui num prato a cabeça de João, o Batista. Entristeceu-se então o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar a João no cárcere. E a cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou para sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto à parte. E quando as multidões o souberam, seguiram a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão, e compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é passada. Despede as multidões, para que vão às aldeias e comprem o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não preciso ir embora, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e aos discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. E Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem, Pedro. Descendo do barco, Disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus.
mas sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente estendeu Jesus a mão, e segurou-o, e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és filho de Deus. Ora, terminada a travessia, chegaram à terra de Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram por toda aquela circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E rogaram-lhe que apenas os deixasse tocar a hora do seu manto. E todos os que tocaram ficaram curados. Amém? Agora capítulo 15. Então, chegaram a Jesus uns fariseus e escribas, vindo de Jerusalém, e lhe perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: E vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai e a sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, o que poderias aproveitar de mim é oferta ao Senhor. Esse de modo algum terá de honrar a seu pai. Assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. E clamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto é o que o contamina. Então os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Respondeu-lhes ele: Toda planta de meu Pai celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, são guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos esta parábola. Respondeu Jesus: Estais vós também ainda sem entender? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso o que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não o contamina. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquela cercania, clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhes respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele os seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, por quem vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes ele: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ao que ela disse: Senhor, sim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Partindo dali, Jesus chegou ao pé do mar de Galileia, e subindo ao monte, sentou-se ali. E vieram a ele grandes multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. Ele os puseram aos pés, e ele os curou. De modo que a multidão se admirou, vendo mudos a falar, aleijados a ficar sãos, coxos a andar, cegos a ver,
e glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Disseram-lhe os discípulos: De onde nos viriam num deserto tantos pães para fartar tamanha multidão? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? E responderam: 7 e alguns peixinhos. E tendo ordenado ao povo que se sentasse no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e havendo dado graças, partiu-os e os entregava aos discípulos, e os discípulos à multidão. Assim todos comeram e se fartaram, e do que sobejou dos pedaços levantaram 7 alcofas cheias. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E havendo Jesus despedido a multidão, entrou no barco e foi para os confins de Magadã. Amém, irmãos? Aqui finalizamos a leitura do dia 3 de outubro, os capítulos 14 e 15 do livro de Mateus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, irmãos.